Boa noite. Boa noite, boa Boa noite. noite. Tá joia, Pedro? Boa Boa noite, noite. Ei, tudo Stefano, tá joia? Boa jóia? Tudo ótimo, noite. professor. Que E você? graças a Deus, gente, tudo em paz, tudo tranquilo. E vocês, família, tudo na paz? Tudo. Graças a Deus, tudo Que, tranquilo. que bom, que ótimo, graças a Deus. Isso que é o importante, né? Então, nós vamos hoje dar prosseguimento à nossa CNC, na verdade, iniciar, né, a segunda etapa. Chama atenção que nós vamos hoje dar início na unidade 3. Eu vou falar, como eu tenho falado em todas as disciplinas, dar uma noção para vocês, viu, a respeito da disciplina da segunda etapa, para a gente poder dar prosseguimento adiante, tá bom? Então, olhem só, nós hoje vamos iniciar a unidade 3, vocês vão ver, eu até coloco a unidade 3 de uma maneira mais objetiva, porque são de alguns assuntos que nós já tivemos oportunidade de trabalhar lá na unidade 1, que é falando sobre membrana, falando sobre organelas. Então, na verdade, eu faço essa unidade 3, ela é um pouco mais condensada, para a gente não ficar falando, às vezes, em excesso ou repetindo muita coisa, tá? Eu sempre falo para o meu aluno o seguinte, porque naquele momento, quando nós estamos apresentando as estruturas celulares, é fundamental que eu entre em contato com vocês. Ai, que bom o povo tá entrando, que coisa boa, sejam bem-vindos todos, viu? Boa noite a todos vocês. Eu estou aqui chamando a atenção porque lá, quando a gente inicia falando sobre a célula, não tem como eu não falar, apresentar e dar alguns aspectos importantes sobre a estrutura membranosa, né? E até mesmo sobre as organelas que fazem parte do contexto de endomembranas. Então, na verdade, alguns tópicos vocês vão ver, nós já tivemos oportunidade de mencionar na unidade 1. De qualquer forma, eu faço questão de recordar e até deixo alguma coisinha para a gente completar agora, porque para a gente poder obedecer direitinho toda aquela ordem, né, do nosso livro didático, e mesmo porque existem atividades no AVA referentes a essa parte. Então, vocês vão reconhecer, acredito, que vocês vão ter oportunidade de reconhecer vários dos assuntos que nós vamos tratar aqui. Falei assim, nossa, mas ela comentou isso lá no início, né? E de fato. Mas aí eu vou ter oportunidade de acrescentar e recordar vocês alguns aspectos que sejam importantes, tá bom? Então, por isso até que eu faço a unidade 3, a gente não estende ela muito não, para não ficar repetitiva e aí não dar interesse, tá certo? Por outro lado, é bom que nós temos na unidade 4 um assunto super importante, que é um assunto, inclusive, que ele é muito utilizado por vocês depois em outras disciplinas, como na genética, tá? Então, é um assunto que nós tratamos dos ácidos nucleicos. Então, na unidade 4, nós vamos ter a oportunidade de estender, falar em detalhes a respeito de DNA, RNA, herança genética, né? Então, são aspectos importantes e interessantes para a gente poder complementar. E no final da unidade 4, vocês vão ver, no nosso último encontro, eu sempre comento com os meus alunos, falei assim, vocês podem saber que nós estamos finalizando a nossa disciplina no dia que a gente matar a célula, né? No dia que a gente for falar sobre morte celular. Então, na unidade 4, no final, a gente trabalha, né? Nós temos a oportunidade de falar sobre a morte celular, tá? Então, a gente constrói a célula, é isso que acontece desde o nosso primeiro encontro, né? Nós saímos construindo a estrutura celular e depois, no finalzinho, a gente fala sobre a morte da célula, tá certo? Hoje, inclusive, eu separei um videozinho da internet que eu achei interessante de colocar aqui para vocês, porque ele, né, por ter essa questão
de arranjo, de animação. Eu acho que vai ser interessante para complementar algo que eu quero explicar para vocês. E também tem um videozinho que eu fiz, na verdade, é de um experimento que normalmente a gente faz. Então, eu fiz esse experimento aqui, o Gabriel me ajudou, ele que editou para mim, então eu também vou mostrar para vocês esse videozinho. Inclusive, depois eu vou postar esse videozinho que eu fiz, tá? Que é um experimento legal, assim, simples, mas bastante ilustrativo do que a gente vai tratar. Eu também vou colocar lá no AVA, para vocês terem oportunidade de acompanhar melhor, de rever, tá? Então, só para vocês terem uma noção. E no final, na hora que a gente estiver mais no final do nosso horário, eu tenho algumas perguntinhas aqui que eu elaborei, também são perguntinhas simples, não são muitas, que eu elaborei para a gente fazer aquele feedback em relação àquilo que foi dado na noite, para que vocês possam participar e, ao mesmo tempo, também poderem avaliar o tipo de atuação que nós tivemos, ou seja, se você entendeu, aquilo que você entendeu mais, aquilo que eventualmente você teve mais dificuldade, porque aí a gente consegue ir acompanhando, né, ao longo das disciplinas e aí ter a oportunidade de tirar dúvida e não deixar acumular, tá combinado? Eu estou falando isso com vocês para vocês terem uma noção, primeiro, da própria disciplina, né, que nós estamos iniciando agora a segunda etapa, e a programação aqui da nossa noite, tá certo? Chama a atenção de vocês, por gentileza participem, sejam sempre convidados a fazer pergunta, a participar, como sempre, tá bom? Então, vamos dar prosseguimento. Vou mostrar para vocês, então, essa unidade 3 e vocês vão ver que vocês vão recordar alguns detalhes, tá bom? Então, vamos. Deixa aqui. Só para vocês terem uma noção, né, assim, geral do que nós vamos tratar, aqui, quando na unidade 3, ela fala sobre a estrutura celular. Em que ponto? Nós vamos rever as características membranosas da célula. Inclusive, eu volto a reafirmar com vocês a composição da estrutura membranosa. Vamos trabalhar a respeito do transporte de membrana, né? Porque a estrutura membranosa, ela permite a entrada e a saída de elementos de dentro e fora da célula. Então, nós vamos trabalhar com o transporte de membrana. Vamos falar sobre sinalizações e as estruturas endomembranosas e a composição delas, tá bom? Então, só para a gente ter uma noção do que se trata a nossa unidade 3. Mesmo que eventualmente a gente não venha, né, abordar todos os tópicos hoje, mas só para vocês terem uma noção do que se trata, né, na hora que a gente fala sobre a estrutura celular, tá bom? Então, vejam. Essa imagem, eu até faço questão de ser a mesma, acredito que vários de vocês vão recordar essa imagem em relação... Só um minutinho aqui, deixa eu pôr aqui... Opa. Isso. Bem, essa imagem, né? Acredito que a maioria se recorde, porque é a mesma, justamente para você ter aquela noção, olha, nós já vimos isso antes, né? Essa imagem, inclusive, foi tirada do livro do Junqueira Carneiro, tá? A histologia, e ele apresenta a estrutura da membrana. Foi bem no iniciozinho, bem na nossa unidade 1, né? Onde apresentei a vocês que a estrutura membranosa ela é composta por uma bicamada lipídica, com presença das proteínas dispersas. Naquela ocasião, eu chamei a atenção de vocês de que as proteínas possam ser as transmembrana, quando elas atravessam a estrutura membranosa, ou existem também aquelas proteínas denominadas de periféricas, porque elas estão na periferia, ou seja, elas estão na margem, no lado, quer seja de um lado ou do outro, né? Naquela oportunidade, eu até chamei a atenção de vocês, que essas estruturas aqui são glicolipídios ou glicoproteínas que são observadas na estrutura membranosa e que ela é observada exclusivamente de um dos lados da membrana, né?
Inclusive, naquela época eu perguntei vocês, e vocês me responderam perfeitamente que em função da estrutura membranosa não ser, né, completamente idêntica de um lado e de outro, nós vimos que a estrutura membranosa ela é assimétrica, né? Ou seja, possui uma assimetria, ou seja, o que eu tenho de um lado, não necessariamente eu tenho igual do outro lado. Bem, isso daqui, na verdade, não é nenhuma novidade, estou apenas apresentando a vocês para vocês relembrarem, já que na nossa unidade 3, nós vamos trabalhar, inclusive, com esse transporte de membrana. E aí eu quero só que vocês percebam, já que a estrutura membranosa, inclusive, é aquela estrutura, né, que compõe externamente uma célula, deixa eu colocar aqui só para a gente acompanhar, né? Se eu tiver que fazer um desenho básico de uma célula aqui, né? Olhem, essa estrutura daqui é denominada de membrana plasmática, concordam comigo? Então, ela é uma estrutura membranosa. Então, essa estrutura membranosa, ela vai permitir a entrada ou deixa eu colocar aqui a setinha, né? Ou a saída de elementos de dentro para fora da célula, tá bom? Então, é justamente por isso que eu chamo a vocês, né? Eu faço o convite da gente recordar algo que foi colocado, né, para gente no iniciozinho da disciplina, mas que agora nós vamos ver como é que ela permite a entrada e a saída de elementos, tá bom? Aqui, ó, bem aqui, né, para mostrar a vocês, recordá-los, inclusive isso estava anteriormente, eu chamava a atenção de vocês, que entre essas estruturas lipídicas, né, que aqui estão representadas por essas estruturas circulares, deixa eu apontar aqui, né? Isso daqui é o lipídio, aquela bicamada lipídica que está aqui presente. Nós também temos dispersos colesterol, que é uma outra classe lipídica, né? Que ajuda, inclusive, a conferir resistência à estrutura membranosa. Isso daqui eu recordei com vocês. A membrana, ela é assimétrica, né? Ou seja, nem tudo que eu tenho de um lado eu tenho exatamente igual do outro. Ela é uma estrutura que ajuda a separar os dois meios, o intra, ou seja, dentro da célula, e o meio extracelular. Então, ela ajuda muito bem a controlar, né, esse ambiente, quer seja interno ou externo da célula. E, consequentemente, ela ajuda a controlar a penetração e a saída das substâncias. E uma coisa também muito importante, vejamos, vamos imaginar uma célula do seu corpo. Vamos imaginar, por exemplo, uma célula do fígado, um hepatócito. Vamos imaginar uma célula pancreática. Por mais que, enfim, qualquer tipo celular, por mais que a gente imagine que é possível a entrada e a saída de elementos de dentro para fora da célula, eu acho que também cada um de vocês imagina que o ambiente celular não possa ficar com uma variação muito grande, né? Afinal de contas, se a gente parar para pensar, o universo celular ele precisa de manter-se mais ou menos constante. Por que disso? Porque isso confere a integridade celular e, consequentemente, a funcionalidade da célula, tá bom? Então, também é importante que a nossa célula mantenha recursos para evitar com que haja uma bagunça muito grande. Já pensou? Se fosse possível, né, grandes variações, não seria muito interessante, tá? Então, isso que é importante da gente recordar. Aqui são imagens, deixa eu passar aqui só para compor, né? Olhem só, essas imagens são imagens sobre microscopia eletrônica de transmissão, por isso que elas são em preto e branco. E é justamente por isso que a gente consegue verificar em detalhe o que está dentro de uma célula, inclusive as suas organelas citoplasmáticas. Olhem só,
Nessa imagem, essa estruturazinha daqui, ó, é um complexo de Golgi, tá? Onde tem as estruturas vesiculares empilhadas. Essa estruturazinha daqui, olha que bonitinho. A foto, ela não está completa, né? Eu não tenho uma foto total da estrutura celular, mas olhem, esse ambiente daqui é um ambiente de núcleo. E aqui, inclusive, eu coloquei esse ambiente aqui, né? Esse quadrado, chamando a atenção de vocês. Por quê? Deixa eu até pegar aqui, que aí eu acho que vai ficar mais fininho. E deixa eu pôr preto. Não, vou pôr amarelo, que aí ele vai fazer diferença. Reparem, olhem, que a estrutura membranosa é isso daqui. Dá para vocês perceberem que eu tenho uma linha preta, um espaço branco e outra linha preta. Isso daqui é membrana do envoltório nuclear. Olhem só. Aqui, olha, aqui é o ambiente mais fácil, acho que de vocês perceberem. Isso daqui é retículo endoplasmático rugoso. E vocês podem verificar, eu tenho uma linha preta, um espaço branco e outra linha preta. Isso daí é estrutura membranosa, tá? Por que eu tenho uma linha preta, um espaço branco e outra linha preta? É isso daqui, ó. Eu tô fazendo questão de mostrar isso, gente, só para vocês perceberem que aquilo que a gente mostra no desenho esquemático, de fato, possa inclusive ser retratado por foto. Aquela linha preta corresponde à bicamada lipídica, olha, uma linhazinha preta que corresponde a uma camada lipídica, uma área branca, que é essa região, e depois mais uma linhazinha preta, que é essa porção. Então, é exatamente isso, olhem, é esse universo. Deixa eu tirar esses rabiscos para não prejudicar vocês o entendimento. Acho que eu já chamei a atenção aqui, já dá para vocês perceberem, né? Então, olhem só, isso daqui é esse universo que nós denominamos de membrana e que tem toda essa composição, né? A partir do momento que a gente enxerga bem de uma região, a gente consegue enxergar mais a estrutura membranosa em outras áreas, né, das organelas citoplasmáticas. Bem, e é importante a gente também destacar, relembrar, na verdade, que nós possuímos estruturas celulares com diferentes características. Inclusive, existem algumas células que apresentam microvilosidades. O que são importantes essas microvilosidades? Olhem só, parece isso daqui, olha, parece uma luvazinha, não olhem? Cheia, né, das estruturas aqui, ó, olhem. Por que eu estou falando disso? Porque essa estruturazinha daqui, gente, isso daqui é uma projeção de membrana. Isso daqui aumenta a área de superfície de uma célula. Se eu tiver que fazer um desenho aqui também, olhem, eu poderia muito bem fazer um desenho de uma célula quadradinha, clássica, com o seu núcleo. Agora, se eu fizer uma célula assim, olhem, percebam, olha só a diferença e por que é interessante, às vezes, as células apresentarem microvilosidades. Olhem, ó, olhem só. Um outro também desenho celular. Mas isso daqui, ó, essa representação que eu fiz aqui, ó, essa areazinha, é justamente o que o autor está mostrando aqui pra gente. Que, por acaso, é a mesma coisa que está aqui. Uai, Luciene, mas eu estou enxergando diferente, não está igualzinho, não. É porque essa imagem daqui, ó, essa imagem número 1, é uma imagem sob microscopia óptica, onde, inclusive, eu tenho a oportunidade de fazer coloração, né, o corante, utilizar aqui e verificar o material dessa maneira. Nessa imagem número 2, é sobre microscopia eletrônica. Então, é como se eu estivesse olhando esse ambiente, dando um zoom, né, e observando em detalhe. Aí você fala, por que isso é importante? O que essa observação é interessante? É interessante o seguinte, que se a gente imaginar, percebam vocês que, deixa eu pegar aqui, porque agora eu não quero rabiscar nada, quero só apontar. Percebam vocês
que esta célula, ela tem uma área de superfície muito maior quando comparada a essa célula que tem um ambiente retilíneo. E aí, isso se explica o fato de podermos ter células com microvilosidades em algumas áreas específicas do nosso corpo. Por exemplo, sistema digestório, particularmente intestino delgado, que é um local onde nós temos como importância fisiológica a absorção de nutrientes. Então, nesses locais, é interessante imaginar que nós tenhamos células com microvilosidades que venham aumentar a área de superfície dessa célula. Isso significa que, funcionalmente, ela tem maiores condições, né, de absorver mais os nossos nutrientes, favorecendo a função dela, tá bom? Então, as microvilosidades, elas são denominadas de prolongamentos de membrana, e é por isso que a gente apresenta ela aqui, tá certo? Por incrível que pareça, as nossas células, elas conseguem se reconhecer. Olhem só, gente, vou dar um exemplo clássico que isso ocorre com todos nós, e inclusive com vocês, né? Olhem só, o que nós temos? Quando a gente, né? Quando nós estamos, por exemplo, ali na sala, quando vocês iniciam, né? Vocês estão ali na sala, vocês começam vão chegando, vão sentando. Chega um determinado momento, vocês às vezes estão arranjados na sala de uma maneira diferenciada. Por quê? Porque vocês reconhecem, a gente não encontra ali na sala de aula a turma do fundão, a turma que fica ali na frente, né? Aqui tem sempre aqueles, inclusive, que gostam de ficar na primeira carteira, tem aqueles que não abrem mão de ficar lá no fundão, tem aqueles do miolo. Por que eu falo disso? Isso, gente, é para tudo quanto é sala, tá? Isso por quê? Porque é normal, porque a gente acaba se identificando um com o outro. Então, chega uma hora que eu gosto muito de ficar do lado de um colega. Eu gosto muito na hora que o professor fala que é para fazer atividade em dupla, eu gosto de fazer com ele. Então, isso tudo, né? Isso tudo, por que eu estou falando? É porque nós nos aproximamos, nós acabamos fazendo, né, o nosso nichozinho ali, muito de acordo com as características nossas. Então, reparem, aqueles que gostam mais de ficar quietinhos, até ficam mais próximos, né? Porque eles se apoiam ali e ficam mais em silêncio. Aquele pessoal que conversa demais da conta também se aproximem, porque aí tem ali no colega a noite toda para poder ficar trocando figurinha. Olha, falando assim, dá até saudade de sala, né? Mas o que eu chamo a atenção de vocês, gente, e é justamente isso, o seguinte, que quer queira ou não, todos nós, no nosso seio familiar, no nosso ambiente, né? O que nós temos? Nós acabamos que temos em conjunto a proximidade por características, por afinidades. Nós nos reconhecemos e acabamos nos aproximando muito por afinidades, isso é normal. Eu dei essa volta toda para falar com vocês o seguinte: olhem, as nossas células, elas também conseguem se reconhecer e elas também acabam se agrupando de acordo com características que elas têm em comum. Logicamente que isso é feito em laboratório. E aqui, o que nós observamos? Deixa eu só um minutinho aqui, gente, uma coisinha. Desculpa, foi um negócio que estava caindo aqui. Então, o fato é que as células, elas acabam que se elas estão num ambiente, imagine aqui, hepatócitos, né? E células do trato digestório. Vamos colocar num ambiente, né? Várias células
e misturá-las. O que os pesquisadores perceberam? Que com o passar do tempo, né, se deixarmos esse ambiente com esses diferentes, né, tipos celulares, chega um momento que a gente vai observar as células do fígado estão no conjunto, separadinhas e unidas, e as outras estão no outro ambiente. Ou seja, elas conseguiram, de alguma forma, se reconhecer, né? Identificar que elas têm características próximas e elas se agruparam, tá? E isso significa que elas conseguem se manter de acordo com características próprias, né? Então, isso que é interessante para a gente. As estruturas celulares, elas conferem, né, essa característica de poderem se reconhecer. Bem, aqui, e é interessante a gente pontuar isso, gente, porque conjuntos de células vão formar os nossos tecidos, né? Então, acaba que nós temos ali, a partir do momento que eu tenho células com características semelhantes, formando os tecidos. Bem, olhem só, olha essa foto, né? É um tecido epitelial de revestimento, só para vocês terem uma ideia, é um tecido epitelial de revestimento do sistema respiratório, tá? Só para vocês identificarem. Bem, reparem que aqui na borda, olhem, tem as vilosidades, que são aqueles prolongamentos de membrana, tá? E aqui, ó, nós observamos que uma célula está ao lado da outra. Eu tenho aqui um verdadeiro cinturão, que é isso que é muito importante de chamar a atenção. Nós temos aqui um cinturão celular, o que faz com que o tecido epitelial, né, aquela característica que a gente fala que ele é constituído por células justapostas. O que vem a ser isso? Células que estão uma ao lado das outras. Por que a gente fala isso? Nós falamos isso em função de que as células, além de se reconhecerem, além de estarem uma ao lado da outra, elas também se unem. Olhem só, essa imagem também é uma imagem do Junqueira Carneiro, tá? O que ele mostra pra gente? Reparem aqui, é um desenho esquemático, onde eu tenho a representação de uma estrutura celular, que é essa daqui, e ele fez células vizinhas. Aqui eu tenho uma célula vizinha, aqui eu tenho uma outra célula vizinha. E o que é isso importante? Porque na hora que vocês perceberem esse contorno aqui, ó, para começar, o contorno celular não é necessariamente retilíneo. Então, a partir do momento que ele promove, né, essas ondulações, significa que uma célula está associada a outra de uma maneira mais intensa. Eu gosto de comparar com vocês, só para vocês terem uma noção do que isso significa. Vamos nos dar as mãos, né? Se nós nos dermos as mãos e assim, um apoiado, uma mão à outra, repare, a mão vai ficar suando e acaba que a nossa mão, ela não desliza. Então, vocês imaginem, se a gente fizer, né, a gente quiser fazer esse elo de ligação, mas é um elo de ligação relativamente mais simples, né? Acaba que com o tempo a mão possa se deslizar e ceder esse elo de ligação. Agora imaginem, se nós nos dessemos as mãos entrelaçando os nossos dedos. Concordam comigo que quando a gente entrelaça os dedos, romper esse elo de ligação é mais difícil? Então, é justamente por isso que entre uma célula e outra existe, né, esse contorno irregular aqui, porque isso faz com que uma célula esteja unida à outra de uma maneira mais intensa, tá? E existem também mecanismos, estruturas que venham fazer com que essa ligação seja ainda mais sólida.
Para vocês terem uma ideia, e eu vou até circular aqui para vocês enxergarem isso melhor. Opa, não é isso não, é aqui, ó, é essa caneta. Essa estruturazinha daqui, ó, eu sempre gosto de compará-la com vocês. Ela é como se fosse um colchete. Sabe aqueles colchetes de roupa? Onde na hora que a gente pressiona um contra o outro, a gente acaba tendo uma adesão, ou seja, une ainda mais. Então, essa estrutura aqui, ela é conhecida como desmossomo. Ela é uma estrutura de união. Ela é usada, né, no ambiente celular como um elo de união de uma célula com outra, tá? Aqui embaixo, o autor não representou, mas nós temos também estruturas semelhantes, só que é só de um lado, que seriam os hemidesmossomos, fazendo com que essa estrutura celular seja bem aderida à membrana da qual ela tem aqui embaixo, que é uma membrana basal, tá bom? Além de tudo, gente, existem também outras estruturas dispersas ao longo das estruturas celulares que permitem com que haja comunicação de uma célula com outra e também de adesão. Então, parece, né, logicamente, na hora que a gente apresenta assim, como é uma estrutura, e eu sempre trabalho com vocês com isso, né? Porque aquilo que é microscópico, para a gente parece ser um detalhe, às vezes tão bobo, né? Porque eu não enxergo, por que disso? Mas, embora a gente não enxergue, é importante porque ele dá viabilidade para suas estruturas celulares trabalharem de uma maneira adequada, funcionarem de uma maneira ideal, tá bom? Então, essas junções celulares, elas são observadas nas nossas estruturas celulares e ajudam a vedar e aumentam o mecanismo de comunicação entre as nossas estruturas celulares, tá bom? Só para recordar, pode falar, quem é que está querendo perguntar? É o Giovan. Boa noite, quem é que está falando, perdão? É Giovan. Ei, Giovan, boa noite. Diga, seja bem-vindo. Obrigada. Então, eu só queria perguntar, deu para entender bem, eu queria só que a senhora relembrasse esse elo de união da célula, essa da parte inferior. Ah, ótimo. E eu vou inclusive, Giovan, escrever, tá bom? Porque aí, para vocês terem aqui até registrado, deixa eu ver, vou escrever em preto. Eu vou puxar aqui, ó, até para mim ter espaço, tá bom? Olhem só. M 10 Ó, a letra tá horrível, tá? Mas eu vou ler para vocês traduzirem isso. Gente, é uma palavra só, tá bom? Aqui embaixo é o que a gente chama de hemidesmossomo, tá bom? Dá para ler, Giovan? Dá para ver bem, tá tranquilo. Tá ok, obrigada, viu? Olhem só, eu vou inclusive agora repetir com vocês o nome dessas estruturas, tá bom? Essa que é desmossomo, reparem vocês que ela é observado tanto de um lado quanto de outro. Para vocês terem uma ideia, esse rabisquinho aqui, né, esse rachurado que se faz aqui, isso aqui são estruturas proteicas, tá bom? Como eu falei com vocês, ele funciona como se fosse um colchete, unindo uma célula a outra. Então, aqui é desmossomo. Esse aqui embaixo, que seria, é como se fosse metade, né? Aquela estrutura que está ali. Então, também são estruturas proteicas que ajudam a aderir à estrutura celular na membrana basal. Essa estrutura é isso que eu escrevi aqui, que é uma palavrinha só, que é hemidesmossomo, tá bom? Também ajuda a agregar, a fixar a estrutura celular à sua base. Além dessas estruturas, existem outras, como eu chamei a atenção. Junção comunicante, existem até alguns livros que denominam de junção gap, tá? Zônula de adesão,
que também ajuda na aderência de uma célula com outra, tá? E zônula de oclusão. Essa zônula de oclusão, ela é muito observada justamente aqui na parte apical, na parte superior da célula, para realmente vedar muito bem esse ambiente. Porque olhem só até para vocês terem uma noção. Imagine que aqui em cima é um ambiente úmido. Porventura que exista água. Já pensou entrar água entre uma célula e outra? Né? Se fosse um ambiente, um espaço vazio? Então, é por isso que é bem vedado, tá? É justamente para proteger, para permitir, né, que a célula ela mantenha-se íntegra e realmente unida uma célula à outra, vedado esse ambiente interno, tá bom? Bem, se porventura tiverem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro, repito a vocês, perguntem, tá bom? Alguém tem algum... Oi, diga, pode falar. Diga, Giovana, pode falar. Queria só relembrar, essas células, essas características dessas células são próprias do sistema digestório, não é? Giovana, o que eu falei do digestório é a característica, por exemplo, dela ter vilosidades. Mas Sim, é isso. porque é um exemplo. Mas, por exemplo, essas junções, tudo isso que eu estou falando aqui, não é exclusivo, não. É observado basicamente em todas as estruturas celulares nossas. Tá bom? Tá bom, desculpa. Tá, Não. Eu queria perguntar sobre a parte superior dela mesmo. Eu não caracterizei. Isso, essa questão da velocidade, inclusive não é exclusivo, mas é porque é um ambiente fácil da gente recordar da importância dessas velocidades, tá? Aí sim, essas velocidades, elas são muito presentes nas células do trato digestório, justamente porque aumenta a área de superfície e permite, né, uma melhor absorção dos nutrientes pelas células, tá bom? Mas não tem que pedir desculpa não, pode perguntar mesmo, isso que é importante, tá? Porque assim a gente tem oportunidade de esclarecer, tá certo? E não só você, Giovana, quem tiver aí com dúvida, podem perguntar, viu, gente? Vocês têm que fazer igual o meu menino. Meu menino tá assim, também tem a aula live, ele pergunta e tudo, ele fala assim, mãe, eu acho até mais fácil perguntar aqui do que na sala de aula, porque ninguém tá me vendo mesmo. Então, ele tá até mais solto. Então, podem se soltar. Da mesma forma que em sala de aula eu falo para vocês participarem, né? Podem ficar à vontade. Imagine, faça que nem ele. Fiquem mais à vontade ainda e podem participar, podem perguntar. Não precisa de dormir com dúvida, não, tá bom? Então, vejamos. Pode deixar. Olhem só, tá vendo? Eu falo muito do Gabriel, ele tá dando um exemplo bom. Depois ele vai até me cobrar isso. Olhem só, hoje até recordei vocês e eu vou voltar só para vocês saberem do que eu estou falando. Olhem só, hoje na hora que eu lembrei vocês que essa imagem já tinha aparecido para a gente antes, eu chamei a atenção de vocês a respeito dos glicolipídios, né? Bem, não sei se todos recordam. Quando eu apresentei isso pela primeira vez lá na unidade 1, lá ainda em sala de aula, eu falei, gente, essa estrutura daqui, que às vezes a gente até possa achar que é apenas mais um detalhe, mas ela é tão importante que ela, inclusive, é responsável pela distinção, né, do nosso tipo sanguíneo. Na época, eu fiz essa propaganda e falei assim, isso a gente vai ver mais detalhes depois, né, lá na unidade 3. Eu faço questão de voltar justamente para vocês verificarem e recordarem desse detalhe e enxergarem o que eu vou mostrar para vocês agora, né? Olhem só. Olha só. Então, aqui, esse desenho ele está mais acanhado em relação à estrutura membranosa que está aqui, que é aquela bicamada lipídica, tá? E o autor, né, ele aproveitou
pintou, fez a estrutura de glicolipídio e glicoproteína aqui absolutamente bem chamativo, né? Que são aquelas estruturas que eu mostrei para vocês na imagem anterior. Por que eu estou falando disso? Porque agora eu vou mostrar a vocês o quanto que elas possam estar presentes e o quanto que elas possam interferir justamente em algo no nosso corpo que é tão importante, que é nosso tipo sanguíneo. Eu faço aqui também uma observação importante para a gente, que na hora que eu falo tipo sanguíneo, nós temos, tá, uma série de outros fatores que não vêm ao caso da CMC, mas que interferem na identificação do nosso tipo sanguíneo, tá bom? Então, o que eu vou apresentar aqui a vocês é um detalhe, porque nós temos uma grande variação de tipo sanguíneo, muito mais do que o sistema ABO, ou até mesmo que o próprio fator RH, tá bom? Mas, no que se refere a CMC, eu vou mostrar aqui para vocês, e é até bom para vocês enxergarem como que um detalhe que parece, né, aos nossos olhos, a gente possa até achar que não tenha tanta importância, mas como que é importante na nossa estrutura corporal. Olhem só. Essa estrutura membranosa, ela está presente nas nossas células, como num todo. E também ela está nas nossas hemácias. Eu coloco aqui para vocês, olha que bonita essas fotos. Aqui nós temos a representação das nossas hemácias, que são aquelas estruturas anucleadas, né? Presentes no nosso sangue, inclusive essa coloração, né? Muito advindo pela coloração das nossas hemácias. Bem, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, esse contorno externo da célula é estrutura membranosa, é membrana plasmática, né? E para vocês terem uma ideia, a caracterização do nosso sangue quanto ao sistema BO, que significa termos o tipo sanguíneo do tipo O, ou do tipo A, ou do tipo B, ou do tipo AB, tem a ver com as características, com a presença ou não dessas estruturas de glicoproteínas e glicolipídicos. Então, se existe ou não, ou que tipo de estrutura está aqui, vai fazer com que nós tenhamos o nosso tipo sanguíneo no sistema ABO, particularmente daquilo que esteja presente das nossas hemácias, tá bom? Então, olhem só. Aqui são desenhos esquemáticos da membrana plasmática das nossas hemácias. Olhem só, esse ambiente, né, que parece marrom e esse ambiente cinza, isso daqui seria aquela bicamada lipídica, tá? E aqui a presença daquelas glicoproteínas ou glicolipídios. Aqui, ou seja, assim sucessivamente. Reparem que nesse ambiente eu não tenho nada disso. Eu só tenho a estrutura, que é uma bicamada lipídica. Aqui eu tenho a ausência desses glicolipídios, tá bom? Bem, aí o que os pesquisadores perceberam? Que existem indivíduos, né, que as hemácias deles apresentam esses glicolipídios com determinadas composições químicas. E aí, ele está aqui nesse desenho, ele representou não só por um formato, como também utilizou essa coloração verde, identificando para a gente que essa estrutura membranosa, que apresentam esses glicolipídios com essa característica, foi padronizada por ter aglutinogênios do tipo A. Eles verificaram que, dentre nós, existem aqueles que apresentam a hemácia que vão ter esse glicolipídio com essa estrutura química e que aí padronizaram como sendo indivíduos que apresentam glutinogênio do tipo B. Existem alguns de nós que a nossa hemácia vai possuir características dos dois anteriores, tanto a estruturazinha verde quanto a estrutura roxa. Então, ele verificou que existem indivíduos que têm hemácias que apresentam os aglutinogênios tanto do tipo A
que é esse verdinho, quanto do tipo B, que é esse roxinho. E ele verificou, por fim, que existem alguns de nós que possuímos hemácias cuja estrutura membranosa não apresenta nenhum daqueles glicolipídios, nenhum daquelas glicoproteínas, que é essa ausência de aglutinogênio e que tem exclusivamente apenas a estrutura membranosa. E aí eles padronizaram. Aqueles que têm o aglutinogênio, que eles padronizaram como A, é o indivíduo que tem o tipo sanguíneo do tipo A. Aquele que possui o aglutinogênio B é aqueles de nós que possuímos o tipo sanguíneo do tipo B. Existem alguns de nós que na estrutura membranosa vai ter glicolipídios e glicoproteínas das duas características vistas anteriormente. Por isso que nós somos considerados, né, quem possui o sangue com essa característica, ter o sangue do tipo AB. E aqueles que apresentam a hemácia com a ausência dos aglutinogênios, foi padronizado ser o indivíduo que tem o tipo sanguíneo do tipo O. O que eu quero só que vocês entendam? Percebam. Olhando para os desenhos, o indivíduo do tipo sanguíneo O tem alguma coisa na estrutura da célula dele que, porventura, os demais não tenham? Podem me responder. Esse daqui tem alguma coisa que os outros não tenham? Sim ou não? Não. Não, concordo, isso mesmo. O que ele tem, os outros também Tem. têm. Exatamente. Então, é justamente por isso que o indivíduo que possui o tipo sanguíneo O é considerado o doador universal. Por que ele é o doador? Porque ele possa doar sangue para quem tem os tipos Tanto tipo pro sangue, A, tanto pro B, tipo isso. e tanto para o AB. Por quê? Porque não tem nada de diferente. Eu, particularmente, sou do tipo sanguíneo do tipo O. O meu sangue, no que se refere exclusivamente ao sistema AB, não tem nada que qualquer um de vocês, independente do sangue que vocês venham ter, vocês não têm. Ou seja, o corpo de vocês não vai rejeitar o meu tipo sanguíneo. Agora, olhem só, o indivíduo, né, que tem o sangue AB, ele pode receber sangue do tipo A? Pode. Sim. Sim, pode. Por quê? Quem tem o tipo sanguíneo do tipo A, que tem essa característica aqui, ele também tem. Ou seja, ele não vai rejeitar, não vai ter nada de diferente. Mas ele também possa receber sangue dos indivíduos que têm o sangue do tipo B. Então, quem tem o sangue AB, ele é o receptor. Ele pode receber sangue. Quem tem tipo sanguíneo do tipo A, ele pode receber sangue de quem tem sangue do tipo B, pode receber sangue de quem tem do tipo AB, além do sangue do tipo O. Então, é isso, né? Como eu falei com vocês, isso de uma maneira específica, só levando em consideração o aglutinogênio. Mas é isso, gente, que faz com que o indivíduo que tem o tipo sanguíneo tipo O seja o doador universal, porque ele realmente pode doar para todos, e quem tem o sangue AB possa receber de todos. Agora, professor, pode falar, diga, Pedro. você falou do O, que eu me lembro no meu ensino médio, a professora explicando, o O, igual você falou, ele é o doador universal, mas Sim. ele só recebe de O, não é mesmo? Não, ele pode, isso, para receber só de O. Para receber só de O, não é? Ah, entendi. Exatamente. Por Só que para me que só lembrar de aqui. O?
é justamente, Pedro, porque olha só, vamos olhar pela imagem. Igual a minha hemácia só tem essa estrutura membranosa aqui. Se eu receber sangue do tipo A, olhe, tem coisa aqui que eu vou rejeitar, porque tem coisa que eu não tenho. Se eu receber do tipo B, eu também vou rejeitar. Por quê? Tem coisa que o meu corpo não tem. E do AB também. Então, isso que você falou complementa, tá certinho. Embora nós que tenhamos o sangue do tipo O sejamos os doadores universais, por outro lado, só podemos Então, receber o sangue do tipo O. Pode perguntar, quem é que quer falar? Pode falar? então, no caso aí, o O só doa, ele não pode receber, né? O O, isso, Ele, Angélica. O O, ele ele doa para só todo mundo, Ele mas doa para todo mundo, mas não recebe de todos, recebe só só de do O. O. Isso. exatamente, mas para receber só de O. Exatamente. Isso mesmo, gente. Vocês pegaram certinho. É exatamente isso. Eu gosto mais do desenho porque eu acho que a gente consegue enxergar, né? Porque a gente sabe que no corpo, né? No corpo humano, aquilo que eu não reconheço, eu vou rejeitar. Então é justamente por isso, e é lógico, tá, gente? Deixando bem claro. A gente está aqui tratando exclusivamente em relação a esse sistema BO. Existe fator RH, existem inclusive outros detalhes, só para vocês terem uma ideia, eles falam que nós temos mais de 200 tipos sanguíneos. Então, a coisa é mais elaborada. Inclusive, tem gente que tem um tipo sanguíneo, né? Às vezes extremamente raro. Então, existem essas variações também. Mas, de uma maneira geral, no que se refere ao sistema BO, é exatamente isso. E vocês pegaram certinho, acompanharam direitinho o raciocínio, tá? Mas eu só chamo a atenção de vocês porque eles, na verdade, esse aspecto, ele envolve, né, a estrutura da membrana da hemácia. Então, é importante. Isso, na verdade, quando eu falo isso, eu acho que é a maior propaganda que um professor possa fazer, né? De mostrar para vocês, olha, gente, tem hora que a gente, como ali leitor, acha que esses detalhes, mais um detalhe para me estudar, mais um detalhe para me guardar, mais um nome, né? E eu me coloco no lugar de vocês, porque nós, na hora que a gente estuda, a gente pensa nisso mesmo. Mas a gente não tem a noção, né? De como que esses detalhes, de como né? Uma coisa parece tão simbólica, mas que diferença que faz na hora que eu imagino o corpo humano, na hora que eu imagino o funcionamento, né? E a gente sabe muito bem também, né? Quando porventura tem uma transfusão de sangue, uma incompatibilidade, possa levar o indivíduo a um choque anafilático e morte, né? Então, eu chamo a atenção de vocês disso. É logicamente que aqui é um detalhe da nossa CMC, mas eu acho que ele é um detalhe que te mostra assim: olha, tá vendo? A CMC é importante. São detalhes, são coisas que às vezes a gente não consegue verificar. Nós não conseguimos verificar essas questões a olho nu, né? É diferente, eu não consigo colocar aqui uma imagem e falar assim para vocês: olha, eu coloco fotos de microscopia eletrônica, né? Que às vezes para o aluno parece, nossa, não te chama às vezes tanta atenção. Mas olhem só a importância. E eu acho importante vocês perceberem isso, né? Eu acho que ajuda a valorizar um pouquinho a matéria. Diga, Pedro, pode falar. Toda vez eu interrompo você falando, desculpe. Não tem problema, Pedro. Mas já que a gente está falando, só para complementar, para deixar legal, que eu acho interessante que o O, a respeito do O positivo, por exemplo, que eu me lembro, o O positivo ele recebe de O positivo e também recebe de O negativo, mas ele só pode doar para todos positivos. Eu acho muito interessante, isso é muito legal. É isso que eu estou chamando a atenção. Tem muitos outros detalhes, né, no que se refere também ao tipo sanguíneo. Mas
eu acho, e assim, vocês, né? A área de saúde é muito cheio de detalhe, mas é tudo muito bonito, né? Porque relaciona-se ao nosso dia a dia, à nossa vida, e às vezes a gente começa a perceber como que às vezes algumas coisas que a gente vê na televisão, ou que na hora que a gente estuda, ou que a gente sabe, né? Incompatibilidade, o porquê que né? Por que que meu organismo, de repente, consegue reconhecer que tem alguma coisa de diferente? O que que tem de diferente? Olha, é a nível celular, tá bom? Bem, isso que tá aqui, eu coloco essa questão aqui do quadro, mas eu acho que eu gosto de trabalhar com a imagem, tá? Vocês entenderam? Essa que é a mensagem direitinho aqui, é isso que é importante pra gente, tá? Essa é a grande mensagem da CMC e vocês conseguirem enxergar esse detalhe da superfície das hemácias, tá bom? Aqui, olha, eu acho essa imagem linda de estrutura membranosa. Reparem que o autor está aqui com essas estruturas, essas glicoproteínas e glicolipídios aqui representados, tá? Isso daqui o autor representou para a gente, está diferenciado, mas isso aqui é uma representação de uma estrutura proteica, tá? Bem, por que eu coloco essa representação novamente? Porque agora eu vou trabalhar com vocês sobre o transporte de membrana, tá? Eu falei no iniciozinho hoje, na introdução, para vocês terem uma noção do que a gente ia trabalhar, de que a estrutura da membrana, ela tá aqui, ela separa o meio interno da célula do meio externo, mas ela permite a entrada e a saída de elementos. Mesmo que ela tente manter o mais constante possível o meio interno, mas uma coisa é inquestionável, né? Uma célula, ela precisa de permitir a entrada de elementos, precisa permitir a saída de outros tantos. Então, existe um ambiente aqui pelo qual teremos, né, esse transporte através da estrutura membranosa, tá bom? E eu vou mostrar a vocês o seguinte. Existe, né, uma coisa característica que nós vimos na própria nossa CMC. Se recordam que no iniciozinho da unidade 2, nós vimos o papel da água, nós chamamos a atenção que as nossas células têm muita água, né? Cerca de 70% da constituição das nossas células é água. E existe água no meio extracelular também. Então, o que que acontece? Existe a nossa estrutura membranosa, justamente essa estrutura que está aqui representada, a gente fala que ela é semipermeável. O que que significa isso? Ela permite a entrada e a saída, mas ela é seletiva. Ou seja, aqui, vou usar um termo, né? Não é casa-mãe, não quer dizer que a porteira está aberta, não. Não quer dizer que possa entrar e sair qualquer coisa, não. Tem que ser, né? Obviamente, vistoriado, tem que ter algum grau de avaliação do que entra e do que sai, né? Bem, e nós temos muita água. E quando a gente fala de água, é importante a gente destacar que existe, né, um mecanismo de entrada e saída de água, que é justamente quando a gente fala que o transporte de água nesse ambiente semipermeável, né, que é um processo do qual a gente verifica que ocorre de uma maneira fácil, um mecanismo, né, de difusão, que acaba ocorrendo sem qualquer gasto energético pela célula. E aqui é o que acontece. Se a gente colocar, né, logicamente isso em termos experimentais, se a gente colocar uma célula num ambiente, tá, com uma solução pouco concentrada, que é uma solução denominada de hipotônica, o que que acontece? A água, ela tende a sair da onde que tem, da onde que ela tem muito e ir para onde tem pouco. Então, ela vai sair da onde que eu tenho excesso de água
né? Porque se aqui esse ambiente é um ambiente hipotônico, eu tenho muita água e tenho pouco soluto, tá? Então, a água vai sair desse ambiente e vai entrar na célula. E essa célula vai ganhar volume. Tanto é que, às vezes, ela aumenta tanto que ela possa se romper, promovendo a lise. Além de, o contrário também é verdadeiro. Se essa célula for colocada num ambiente hipertônico, ou seja, um ambiente super concentrado, o que ela vai fazer? Ela tem a tendência de perder água para o meio. Então, ela vai diminuir de volume. E é justamente querendo, né? Porque isso aqui é uma parte teórica, mas querendo evidenciar para vocês esse transporte de água, é que a gente faz então, um experimentozinho, que ele é caseiro. Normalmente eu mostro isso para vocês, né? E que eu fiz. Eu tenho que fazer esse experimento antes, porque é importante a gente verificar o resultado. E ele normalmente ele dura cerca de 3 dias para poder fazer. Não sei se vocês já conhecem, eu vou apresentá-los aqui. Foi o tal que eu comentei no início da nossa aula de hoje, que eu ia apresentar a vocês um videozinho, que foi algo que eu fiz aqui ao longo dessa semana, para que hoje eu pudesse demonstrá-lo a vocês, tá bom? Então, olhem só, eu vou tirar aqui esse slide, porque ele tá postado, né? Tá no YouTube. Eu vou abrir o videozinho, vou passar e depois a gente vai explicar, porque aí eu tenho oportunidade de explorar isso que eu acabei de falar aqui com vocês nesse experimento, tá bom? Então, esperem só, eu vou tirar aqui, mas sou eu que estou tirando, tá? Porque eu vou abrir aqui, ó. Aqui, deixa eu pegar aqui. Estou abrindo aqui. Gente, vocês vão ver. Deixa eu ver aqui. É o Gabriel que editou para mim, porque eu não faço a mínima ideia como fazem essas coisas. Deixa eu ver. Aqui. Olhem só. Vocês estão vendo agora a tela? Olhem. Tá sim, tranquilo. Então, olhem só, eu não vou falar nada, não, vou deixar, depois eu explico, tá? Para vocês, mas só para vocês terem a oportunidade da observação, tá bom? Olhem só, isso daqui eu fiz a partir de segunda-feira, tá? Olhem só.
Isso. Olhem só. Olhem só, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver. Isso. Deixa eu agora. Não, não. Olhem só. Deixa eu explicar a vocês. Inclusive, a gente coloca, né? Deixa eu colocar aqui assim, deixa eu parar, mas se eu precisar. A gente coloca, esse é um experimento do qual vocês viram, ele é doméstico, a gente faz isso facilmente em casa, mas ele tem um fundamento do que a gente está trabalhando. O que acontece? Ali vocês viram, eu usei o ovo de codorna. Poderia fazer com outro ovo, mas é mais fácil lidar e acaba sendo mais visível e toma menos tempo se for com ovo de codorna. Você compra ovo de codorna, né? E simplesmente igual vocês viram ali no início. Eu estava com eles, aliás, ainda estavam naquele, né, na embalagem, eu tirei e coloquei no recipiente e joguei vinagre, tá? Por que a gente joga o vinagre? Porque o vinagre, ele tira todo aquele carbonato de cálcio, porque o ovo ele é calcificado, né? Então o vinagre, ele age. Tanto é que vocês viram na hora que eu retirei, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar o som. Olhem só. Deixa eu colocar, aí eu coloco em termos de imagem, né? Nesse momento, esses ovos estão da maneira como eu comprei lá no supermercado, tá? E aí a gente joga, ele é importante ele ficar, reparem vocês, eu usei, na verdade, foram 12 ovos, tá? Para ter um recipiente essas embalagens básicas de sorvete. Joguei aqui, joguei vinagre, foi quase, faltou um pouco para ser um meio litro, né, de vinagre, para ele ficar bem imerso, que a gente colocou aqui, tá? Ele ficou bem imerso, porque aí eu tenho vinagre suficiente para poder agir e poder retirar esse carbonato de cálcio presente da casca do ovo, que dá confere, né, essa porosidade, essa proteção à estrutura do ovo. Tanto é que, e aqui, na hora que eu pus a mão, né, estavam o Gabriel e a Clarinha do lado, ai mãe, porque o vinagre, ele tem um cheiro forte, vocês sabem disso, e ele fica com um aspecto feio, né? Porque como ele tira toda aquela parte do ovo, justamente do carbonato de cálcio, então ele fica com bolhas, né? E toda essa parte realmente amarronzada aqui. Então o aspecto não fica legal, não. Mas por quê? Tem que ser um mínimo de 24 horas, porque a partir do momento que ele, né, o ovo fica descalcificado, eu tenho agora, na hora que eu vejo assim, ó, quando ele tá assim, se vocês pudessem agora colocar o dedo aqui, vocês iam perceber que ele tá uma estrutura mole, né? Porque ele não foi cozido, ele tá da maneira como a gente comprou ali no supermercado, ele simplesmente ficou sob a ação do vinagre e perdeu o carbonato de cálcio. E isso é aqui agora que entra de fato o que a gente está falando. Porque quando eu tiro esse carbonato de cálcio, o que fica aqui é apenas a parte membranosa dessa célula, né? Da célula do ovo. E aí, logicamente que entre esse passo e o próximo, eu joguei esse vinagre fora e simplesmente limpei, né? Joguei uma água sobre esse ovo para ele ficar com um aspecto mais arrumadinho, né? Mais limpinho, realmente não precisava ficar com essa sujeira e até mesmo retirar aquele excesso de vinagre, tá bom? E aí o que acontece? Nós temos essa estrutura membranosa dessa célula, e aí o que eu fiz, né? O que a gente coloca em termos aqui do procedimento. Deixa eu pôr aqui, ó. Utilizei 2 copos com água filtrada, simplesmente água. 2 copos com solução saturada de sal. O que é solução saturada? Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou mostrar. No final, aqui, ó, eu tenho tanto sal que existe um precipitado de sal aqui no fundo, tá? Então, solução saturada é uma solução hiperconcentrada. Então, eu vou jogar água e jogar muito sal. E tem que ter esse excesso, tá? Tanto foi com sal, quanto também foi com açúcar. O açúcar fica tipo uma calda. Então, olhem só para vocês perceberem, olhem.
Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui já dá para vocês terem, olha o aspecto aqui é água pura, aqui solução saturada de sal, por estar esbranquiçado, né? E aqui solução saturada com açúcar. E aí a Clarinha veio colocando os ovos, né? Na verdade, o que que eu fiz? Como o recipiente não era muito grande, é um copo desses, né, copos de plástico, eu coloquei apenas 2 ovos em cada um desses frascos, né? Porque precisa de ter suficiente para poder agir. E aí eles ficaram 48 horas nessa solução. O que eu representei aqui, gente, é por isso que eu estou mostrando vocês, por isso que eu fiz questão de fazer para mostrá-los, porque o que aconteceu aqui é justamente naquele slide que eu estava mostrando a vocês, que é colocar uma célula no ambiente aqui hipoconcentrado, né? Porque aqui eu tenho excesso de água, e aqui ambientes super concentrados. Por quê? Super concentrados, né? Hipertônico, porque eu tenho aqui muito sal ou eu tenho muito açúcar. Então, o que que nós vimos ali na teoria, o que que eu mostrei para vocês naquele slide e o que que eu acho que dá para vocês, ficou perceptivo no resultado final? Que esse aqui, essa célula, ela tende a ganhar muita água. Por quê? A tendência da água é sair desse ambiente e entrar na célula. Agora, nos demais, é o inverso. Por quê? Porque a célula a tendência da célula que estava aqui era perder água para o meio, tentando, né, já que o meio tinha proporcionalmente pouca água. Por quê? Tinha tanto sal e tinha tanto açúcar que a tendência da célula perder água para o meio. Então, vamos só para vocês observarem isso. Aí passou, aqui chamou a atenção, né? Aí eu vim retirando os ovos, né? E colocando nesses recipientes tudo direitinho para a gente continuar a observação. Mas vamos ver na parte que eu comecei, né? A furar o ovo. Olha só. Reparem que aqui no açúcar, o ovo foi o caso que o ovo ficou menor em tamanho, ele murchou. E aí também, olhem, reparem, eu até mostrei para vocês, porque como ele perdeu muita água para o meio, a gema do ovo, olha, ela ficou durinha. Não sei se vocês repararam, recordam disso aqui. Eu sempre mexo com vocês, eu brinco, porque eu mostro isso, né? Dá aquela sensação, não sei se vocês se recordam, na minha época, né? Mas vocês talvez ainda reconheçam, que até ela voltou depois. Essa bala, aquela bala soft, ela lembra muito, porque ela fica aquela estrutura durinha, né? Por quê? Essa célula perdeu tanta água para o meio que internamente ela desidratou. Então, olha, eu vou colocar aqui até para vocês terem essa percepção, porque inclusive eu mostrei, olha, aqui, olha, repare que aqui eu tenho tinha um mínimo de água, porque também tem a clara, né, do ovo, enfim. Olhem só esse, também ele murchou e ele também ficou, deixa eu acelerar aqui para vocês verem, ó. Olha também o aspecto, né? Ah lá, da gema. Também ficou durinha. Por quê? Ele também perdeu muita água para o meio. Então, ah lá, ele até tem mais do que a gente observou no açúcar. Agora esse, olha, que ele até fura, ó, ah lá. De tanta água, que pena que a minha mão ficou na frente, mas percebam que eu furei e ainda saiu muito, olha. E aqui, ó, a gema, ela tá molinha. Olha, olha elas, olha a quantidade de água que estava dentro dessa célula, dentro desse ovo. Olha aqui, na hora que eu mostro, olha a quantidade de água. Por quê? Nesse caso, a água fez, né? O contrário, deixa eu tirar aqui, que aí eu vou voltar. Deixa eu pegar aqui, tá?
que aí eu vou mostrar para vocês. Isso, aquele aspecto que eu falei anteriormente. Deixa eu pôr aqui. Aqui, compartilhar a tela com vocês. Só um minutinho, por favor. Olhem só. Voltaram a ver a minha tela? Tá? Agora o slide de novo. Olhem só. Aquela solução hipotônica, né? Que é quando só tinha água, a célula aumentou o volume, né? O ovo ele ficou muito maior. Ele não chegou a lisar, né? Lisar é quando a estrutura membranosa da célula até se rompe. Mas nós vimos que tinha muita água internamente, tá? Na solução hipertônica, que foi o caso da solução concentrada, tanto do açúcar quanto do sal, as células diminuíram de volume e a célula desidratou. Tanto que ela desidratou que a gema ficou durinha, tá? Deu para vocês perceberem, gente? O que vocês acharam? Deu para poder enxergar isso pelo experimento? Só para me ter uma noção, né? Tá? Mais alguém? Foi possível a observação? Sim? Mais ninguém? Sim. Tá bom. Então, é isso. Eu vou colocar depois lá no AVA também, tá? Porque depois, se vocês quiserem rever com calma, só para observar, porque eu acho interessante, porque ajuda vocês a verificarem esse aspecto, né? E guardar, consequentemente, tá bom? Isso só é possível pela estrutura membranosa, transporte de membrana, tá bom? Bem, só que existe também isso daqui, né? No caso, solvente, né? Que é a água. Agora, existe também o soluto. São componentes que possam também serem transportados pela estrutura membranosa, né? E aí nós falamos que existem classicamente dois tipos de transporte de soluto, que é uma difusão passiva, que é sem gasto de energia. É sem gasto de energia por quê? Porque sai de onde está mais concentrado e vai para onde está menos concentrado. Existe a difusão, tem até aqui, é um videozinho, aqui ele não está funcionando não, mas eu tenho um videozinho que eu vou mostrar isso para vocês também. Existe o transporte ativo. No transporte ativo, há gasto de energia, tá? A nossa célula gasta energia, ou seja, ela gasta ATP, porque o soluto, ele sai da onde tem menos e vai para onde ele tem mais. Então, ele vai contra um gradiente de concentração. Para ilustrar isso, olhem só. Eu tirei dali da tela. Eu peguei esse outro videozinho daqui, que eu também acho que é interessante mostrar a vocês. Porque o que eu acho importante é vocês perceberem isso, né? Então, olhem só. Esse daqui eu vou pôr para passar e ele é legendado, tá? Então, eu vou deixar passar a legenda, vocês prestarem atenção, depois eu falo. Olhem só. Espera. Não. Isso. Aí, membrana celular semipermeável. Aí, o transporte passivo, quando eu falei com vocês, que é sem gasto de energia, né? Elas são de onde estão mais concentradas para o menos concentrado.
O importante é que todo esse transporte, onde ele sai, da onde que ele está muito e vai para onde tem pouco, não tem gasto de energia. Aqui da água, quando eu falei com vocês, né, que é a osmose, existe o transporte ativo, que aí sim tem gasto de energia. Olhem só. Eles retiram de onde que ele tem pouco e vai para onde ele tem muito. Bem, aqui, acho até que passou, foi um outro videozinho que eu tinha selecionado, mas deixa. Só agora para vocês perceberem, né? Deixa eu voltar aqui no meu material, passar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar, ver se vocês vão voltar a ver, tá? Isso que é importante é o seguinte, olhem só, no transporte ativo, e isso tá até ali no videozinho chamando a atenção, porque é o seguinte, por que é importante? Né? Porque existem algumas situações específicas em que a minha célula, ela precisa garantir que determinados elementos saiam de dentro dela. Então, mesmo igual, inclusive está aqui o exemplo, o sódio é um exemplo clássico. O sódio, ele é observado muito no meio externo da nossa célula. Então, o sódio, ele tende a sair de dentro da nossa célula e migrar para o meio exterior. E esse tipo de transporte, né, na hora que ele passa pela nossa membrana, ele passa fazendo com que a nossa célula gaste energia para isso, tá? Então, são aspectos que eu acho que são importantes, né, para vocês guardarem e que isso, né, ele permeia o funcionamento do nosso corpo, inclusive com algumas funções bastante específicas, até mesmo funcionamento cardíaco, tá? Equilíbrio celular. Então, isso daí é muito importante. Eu estou vendo o movimento, alguém quer perguntar alguma coisa ou é impressão minha? Foi só barulho? Alguém quer Professor, perguntar? Diga, Giovan, pode perguntar. eu queria entender se no caso de um paciente que ele apresenta um edema, vamos supor, em membros inferiores e Aham, está muito inchado. certo. Geralmente tem alguns cuidados que a gente faz para poder observar o grau de inchaço e Aham. está relacionado com esse equilíbrio aí da quantidade de água estar no espaço extracelular, não é? Isso, Poderia estar aqui. Giovan. Sim, certinho. Na verdade, Giovan, você vai entender isso melhor ao longo, né? Inclusive de outras disciplinas, mas isso que você falou, eu vou falar aqui, você foi certinho. Tem tudo a ver com o que você comentou. Olha só, um detalhe. Inclusive, edema tem a ver com isso daqui, ó. Tem a ver com sódio, tá? Por quê? Porque sódio, ele puxa água. Onde eu tenho sódio, você pode ter certeza que a presença do sódio, ele está alimentando, ele está favorecendo com que naquele ambiente eu tenha água. Então, vejamos a sua pergunta. Indivíduos, né, edemasiados. Edema é o inchaço, né? Quando, por exemplo, de repente você olha e percebe, e as pernas, os membros inferiores, são os mais tendenciosos, de uma maneira geral, a apresentar esse edema, né? Isso significa o quê? Acúmulo de água. E esse acúmulo, igual você referiu, porque vocês vão perceber, vão ver ao longo, né, das disciplinas, que, de uma maneira geral, o que nós temos? Nós temos mais água dentro da nossa célula do que necessariamente água no meio externo. Mas há algumas situações de desequilíbrio,
tá? E que possam favorecer um aumento de água extracelular, promovendo, inclusive isso possa promover danos, né? Prejuízos celulares, danos ao tecido. O fato é que é muito importante, aí entra uma série de situações, que aí tem que ver particularmente, né? Por exemplo, problema renal possa levar o indivíduo a ter o edema, né? Que é esse acúmulo de líquido extracelular. Inflamação, tá? Repare, eu vou dar um exemplo. Unha encravada. Quem já teve unha encravada, que ficou com aquela unha vermelha, aquele vermelhidão, quente, doendo e inchado. Então, processo inflamatório também gera edema, que isso que você mencionou, que é esse excesso de líquido extracelular. Isso precisa ser observado, então, tem que se saber o que está levando esse edema para o indivíduo, né? Igual eu citei aqui, fácil, várias causas. Então, você tem que trabalhar na causa e ajudar esse organismo. A partir do momento, por exemplo, que esse excesso de água ele possa ser recolhido pelos vasos linfáticos, e se porventura, né, não for o caso de problema renal, esse excesso de líquido possa ser drenado pelos vasos linfáticos e estimular esse indivíduo, por exemplo, a eliminar mais água pela urina, por exemplo. Né? Seria uma situação também favorável que colabora para tentar restabelecer essa situação. O fato é que você falou a causa certinha. Entende? Esse o detalhe. O que você mencionou, Gilvan, é que realmente todos nós, somos passivos de eventualmente termos alteração nesse padrão que é considerado normal e que nos dá vida e saúde, né? Um bom funcionamento celular e orgânico como um todo. Mas existem algumas situações em que haverá esse desequilíbrio e que aí, inclusive, possa ser observado, como você falou, através de um edema, né? Ou um edema generalizado, depende muito do problema que a pessoa tem, ou um edema pontual, numa determinada área específica, né? Às vezes tem pessoas que possam vir ter edema, por exemplo, num único membro, numa única perna, ou apenas nos membros inferiores, enfim. Aí vai ser dependente aquilo que tenha provocado, tá? Mas é exatamente isso, viu? E você até, só completando, Giovana, para você ver como que um detalhe, que a gente está falando de um detalhe celular, possa promover e prejuízos a ponto de você ter um indivíduo hospitalizado com uma situação, né? Como você descreveu. Pode falar, Giovana. Você queria comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Não? Tá ok, gente, é isso mesmo. Que bom. Oi, pode falar. É que eu estava falando aqui, o microfone eu vi que estava desligado. Mas eu queria comentar só um último caso. Só queria Pode falar. No caso de um paciente que ele apresenta retenção de líquido, devido a uma disfunção renal. Esse líquido, o nosso organismo ele vai, vamos falar assim, vai apresentar o excesso de líquido no espaço extracelular, baseado em tudo isso que a senhora falou. Vai apresentar. E aí, Giovana, nesse caso específico, daí a importância deste paciente realizar hemodiálise. Por quê? Porque diante da sua observação, se esse indivíduo está com essa situação e ele tem disfunção renal, eu não tenho mecanismo de escape para retirar esse excesso de líquido. Porque nós, naturalmente, a nossa principal via é através da urina, né? Então, é por isso que esse paciente precisa, então, ir para a hemodiálise, por quê? Aí vai filtrar o sangue dele,
retirar esse excesso de líquido extracelular, porque aí você fala assim, mas é água e vai filtrar o sangue? Onde que entra isso? É porque o excesso de líquido extracelular, ele vai passar para os vasos linfáticos e esse material vai se misturar ao sangue. Só que isso em situação normal não tem problema nenhum, porque sangue é filtrado pelos rins e qualquer excesso, excreta, elementos, né, até sujidade, vai ser eliminado através da urina. Já que esse indivíduo tem problema renal, ele precisa resolver isso através de uma máquina que é a hemodiálise. Exatamente isso, tá? Hoje, tá? O Giovanni está perguntando, mas se alguém aí tiver alguma dúvida, quiser participar, comentar, podem ficar à vontade, viu, gente? Ô, professora, Diga, Pedro. dá para me escutar direitinho? Super, pode falar. Super legal. Já aproveitando, né, que a gente está falando do transporte da membrana, a gente sabe que é total responsabilidade da membrana verificar a entrada e a saída de qualquer substância naquela determinada célula. Esse processo, esse trabalho, ele tem um nome. Esse nome é aquele nome permeabilidade seletiva? Isso, olha só. Isso só ocorre em função, não é que esse é o nome, o fato da estrutura membranosa, né? Aqui, ó, deixa eu voltar em desenho só para ficar bem claro. O fato da estrutura membranosa, ela controlar, porque na verdade é isso que ela está fazendo. Olha, de tudo que a gente falou, a entrada e a saída, ela é muito regulada. Não significa que simplesmente o que está aqui fora consegue entrar fácil ou sair fácil. Então, é o que a gente denomina, isso que você comentou aí. A nossa estrutura membranosa, existe nela um papel de permeabilidade, né? Que ela é seletiva. Essa permeabilidade seletiva, ela seleciona o que entra e o que sai. Tá bom? Exatamente isso. É o papel dela, tá? Ela é semipermeável. Ela seleciona. Ok? Entendi. Era só para me dar um esclarecimento, organizar. Isso que é muito importante, que vocês possam organizar para que vocês possam entender, tá bom? Aí o pessoal que queira perguntar, pode perguntar, porque é a maneira, né? Porque tem, agora funcionou bonitinho o videozinho, olha lá. Onde ele sai, né? Ele sai da onde tem muito, parou, e vai para onde tem pouco, tá? Aqui eu coloquei, mas eu mostrei em diferentes momentos, era só para não esquecer de passar para vocês aqueles 2 videozinhos, tá bom? Bem, eu acho isso importante, porque é uma questão teórica, é uma coisa que se vocês pegarem qualquer livro aí de citologia, essa estrutura membranosa e fala sobre esse assunto, mas tem hora que fica muito vago para o aluno, né? E eu quero justamente isso, que vocês possam entender o porquê disso, a importância, né? Porque a gente acha assim, mas isso acontece? Por que acontece? Né? E inclusive, né, pelos exemplos até que o próprio Giovanni falou, para vocês perceberem a intensidade, quando às vezes eu tenho algum tipo de prejuízo, algum tipo de descontrole em relação a isso, os impactos, né, que não promove a saúde nossa, né? Que é tão importante, é o que mais a gente preza, tá? Então, ótimo, gente, é isso mesmo. Só para finalizar essa questão de transporte de membrana, é que ali, né, logicamente, são componentes, água passa facilmente, e aqueles solutos dos quais nós mencionamos, eles precisam passar pela estrutura de membrana, né? Esse ambientezinho daqui, principalmente entre as estruturas de proteína. Isso significa que, de repente, eu tenho uma estrutura muito grande que possa querer passar de um lado para o outro e ela não vai conseguir passar, né? Bem, por isso que existe uma maneira alternativa de também entrada e saída do que a gente denomina de macromoléculas, né? Macro, que sejam moléculas grandes, que são, olhem só,
A gente fala que quando algo maior sai da célula, né, macromoléculas saem da célula, elas exercem o que a gente denomina de exocitose. Exo, que é para fora, né? Agora, quando entra na célula macromoléculas, é o que nós denominamos de endocitose. Inclusive, quando entram macromoléculas líquidas, é uma endocitose do tipo pinocitose. Ou, quando são macromoléculas sólidas, é uma endocitose do tipo fagocitose. Só para vocês recordarem, acredito que vocês já tenham visto isso, né, até em outros contextos, para a entrada dessas macromoléculas, as nossas células, elas podem emitir pseudópodos, que significam falsos pés, que é isso que está aqui, olhem. Reparem a estrutura membranosa de uma célula. Reparem que a estrutura membranosa, ela se projeta, né, formando essa projeção aqui, que é o que a gente chama de pseudópodos, né? Observem que ela vai envolver, olha, vou utilizar um termo aqui, mas só para... Ela abraça, né? Ela envolve essa partículazinha sólida daqui. No que ela envolve, agora essa partícula consegue penetrar dentro da nossa célula, tá? Da mesma forma aqui, que essa é uma estrutura sólida, por isso que a gente fala que é fagocitose, ou uma partícula líquida, da mesma forma, que também possa entrar com a emissão do pseudópodo e aí acaba entrando para dentro da célula. Então, são possibilidades. Por exemplo, até para contextualizar, vocês já ouviram falar que nós temos células de defesa que realizam fagocitose, né? Por exemplo, se isso daqui for uma bactéria, uma célula nossa de defesa, ela possa fagocitar essa bactéria para que aqui dentro ela possa ser destruída. Então, é um processo também, né? Que permite a entrada de uma macromolécula e que ela acaba conseguindo penetrar dentro da célula. Ok? Acho que você já tinha ouvido falar esse termo de fagocitose. Às vezes até mesmo em termos de programa, né? Às vezes quando fala alguma coisa da área, até mesmo de saúde, tá? Alguém tem alguma pergunta para falar a esse respeito? Não? Então vamos para o nosso intervalo, tá bom? A gente volta já já. Ô, professora, Diga. na verdade, eu não entendi muito essa parte aí, não. Mas quando voltar no intervalo, você pode repetir, por favor? Então tá combinado, Angélica. Tá É bom. bom que aí eu volto explicando que assim como você possa ter outras pessoas que também estão na dúvida, tá bom? Eu Tá vou bom. repetir para fixar, tá combinado? Combinado. Então tá bom, até mais.